Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Aqui quem fala é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. Aqui no nosso canal do YouTube você encontra novos vídeos todos os dias com aulas relacionadas à informática, sobre os diversos assuntos que estão listados aí na tela. E esta aula é mais uma aula de demonstração da nossa Universidade do Windows Server e do Active Directory. A nossa formação completa e continuada em Windows Server. Toda semana, sem exceção, tem novas aulas lá dentro do ambiente do curso. Já são mais de 300 aulas disponíveis, muito conteúdo, com teoria, com prática, tudo bem detalhado. Não deixe de conferir nesse endereço aqui e no final dessa aula de demonstração tem mais informações. Vamos então a mais uma aula sobre o Windows Server e Active Directory. Olá alunos, aqui é o professor Leonardo Duarte. Nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre os mestres de operações. O que seria isso dentro de uma estrutura do AD? Vejamos. A introdução aos mestres de operações. A Microsoft, quando ela projetou o AD, ela projetou de uma maneira que ele pudesse executar a maioria das atividades de configuração de qualquer controlador de domínio. No entanto, determinadas funções no diretório elas são restritas a controladores de domínio específicos, conhecidos como servidores FSNO, tá? Ou simplesmente nós chamamos de mestre de operações. Então, dentro de uma estrutura do AD, você tem o que nós chamamos de mestres de operações, que são servidores que executam uma determinada função. Nunca esqueça disso, tá? Você tem o mestre de esquema. O mestre de esquema, ele é responsável pela única cópia gravável do esquema do AD. Então, o mestre de esquema ele é um banco de dados de configuração que descreve todos os tipos de objetos e funções disponíveis na floresta do AD. E o que você vai ter? Apenas um único controlador de domínio na floresta possui essa função. Dentro do esquema, para ficar fácil você entender, o esquema ele é o quê? Ele é o componente do AD que define todos os objetos e atributos que o serviço de diretório usa para armazenar os dados. Todos os objetos são definidos no esquema. Exemplo de um objeto e um atributo. Eu tenho um objeto chamado usuário. E dentro desse usuário eu tenho vários atributos. Eu tenho nome, eu tenho departamento, eu tenho endereço. Então você tem vários atributos daquele mesmo objeto. Essa definição ela é feita toda no esquema. E aí um exemplo seria o seguinte. No AD, nós não temos o campo CPF, por exemplo. Se eu quisesse, então, criar um campo CPF no AD para que, de alguma maneira, eu pudesse alimentar essa informação. Sim, você pode criar esse campo no AD chamado CPF. Mas para que você possa criar esse campo, a pergunta é, para você entender essa aula melhor, a pergunta é, qual função eu devo alterar ou manipular para que eu possa criar esse campo? Logicamente, você vai fazer essa alteração no servidor que é o esquema, que executa a função de esquema no seu ambiente, ok? Então, só para você entender esse pedaço. Você tem uma outra função que é chamada de mestre de nomeação de domínio. Essa função garante que os domínios recém-criados eles sejam identificados exclusivamente. Ou seja, se você tentar criar, o que quer dizer isso? Se você tentar criar dois domínios com o mesmo nome, você não vai conseguir, porque essa função garante que os nomes sejam exclusivos. Então, por exemplo, eu criei um domínio chamado curso.local. Se eu tentar criar um domínio filho chamado curso.local, ele não vai deixar. Então, essa função garante essa exclusividade para não haver problemas. Então, essa exclusividade de forma adequada para novas árvores ou domínios secundários em uma
em uma árvore existente. Apenas um controlador de domínio na floresta possui essa função. Então, o que nós já vimos até aqui? Que você tem um mestre de operações que somente um servidor pode responder por ele. E nós acabamos de ver que somente um servidor também pode responder pelo mestre de nomeação de domínio. Tá? Emulador de PDC. Bom, a estrutura do AD, ela manteve toda aquela estrutura do Windows NT, né? E logicamente a Microsoft ela manteve aquela estrutura para manter uma compatibilidade e trouxe novos recursos. Então você tem um emulador de PDC. O que era esse cara no Windows NT? Então ele funciona como um controlador de domínio primário para as máquinas do Windows NT 4.0. Ele é responsável pela autenticação no domínio e é responsável por processar as alterações feitas na propriedade do usuário nesses clientes, como alterações de senha. Então, quando você vai lá num objeto do usuário e cria uma nova senha, altera a senha do usuário, essa mudança é feita num emulador de PDC. Esse servidor também atua como mestre de sincronização de tempo, ou seja, nós sabemos, você vai entender com o tempo que o AD, um ambiente com o domínio do AD, ele controla inclusive a sincronização de tempo nas máquinas. Quem exerce essa função é o servidor de emulador de PDC, tá? Então, o mestre de sincronização de tempo, ele atua para sincronizar a hora nos controladores de domínio restantes no domínio. Um controlador de domínio em cada domínio mantém essa função. Então, eu posso ter mais de um PDC no ambiente, sim, porque para cada domínio você vai ter um emulador PDC, tá? Se você tem um único domínio, você vai ter um. Se você tiver mais de um domínio, para cada domínio você vai ter um controlador de domínio exercendo essa função, tá? Mestre de infraestrutura. A função de mestre de infraestrutura, ela faz o quê? Ela atualiza as referências no domínio, né? Com relação aos objetos, como a sua associação de grupos de domínio a objetos em outros domínios, tá? Então, o que quer dizer isso? Esse servidor processa qualquer alteração em objetos na floresta recebido de servidores catálogo global e replica essas alterações para os controladores de domínio em seu domínio. Um controlador de domínio em cada domínio mantém essa função, tá? Mestre de read, o hide, como alguns dizem, mas na verdade é read. Atribui identificadores de segurança SID. Então, SID, toda vez que nós falarmos a expressão SID, aqui, pensa que essa expressão SID é igual a um CPF, aqui para nós brasileiros. Então, o CPF é o quê? Ele é um número que identifica exclusivamente cada pessoa. Então, quando nós falamos dessa função atribui identificador de segurança, quer dizer o seguinte, para cada objeto criado, essa função vai atribuir um CPF, também conhecido como SID, criado no domínio. Um SID, ele consiste em um identificador de domínio comum a todos os objetos em seu domínio e um identificador relativo chamado read, que é exclusivo para cada objeto. Então, cada objeto vai ter seu read, né, que é o seu código lá dentro. Esse servidor garante que nenhum objeto tenha o mesmo read e distribui conjuntos, né, de read para cada controlador de domínio em seu domínio, tá? Um controlador de domínio em cada domínio mantém essa função. Então, vamos lá. O que você aprendeu até agora, né? Vamos avançar aqui. Por padrão, o primeiro servidor de AD no ambiente exerce as funções. Exerce todas as funções. Então, vamos lá. Quando você cria o primeiro controlador de domínio, né, ele vai ter as 5 funções dentro dele, né? Ele vai ter as 5 funções lá dentro dele. Aí pode ficar a pergunta. Vamos lá. Agora uma questão para você pensar a médio e longo prazo.
existe uma regra na TI que diz que quem tem um, não tem nenhum. O que acontece se você tiver um ambiente com um único servidor do AD e esse servidor der problema? Simplesmente o seu domínio vai parar. Simplesmente o seu ambiente vai parar. Então, o que é o ideal? O ideal é você ter 2 servidores de AD, tá? Apenas um deles vai ter a função de esquema, né? E de nomeação de domínio, igual nós aprendemos. Os outros podem ter, o segundo pode ter as 3 funções lá também. Read e as outras 3 funções. O que vai acontecer? Se o primeiro servidor aqui, então deixa eu apagar aqui. O primeiro servidor vai ter as 5 funções. 5 funções aqui. O segundo vai ter no máximo 3. Porque 2 são exclusivas aqui. O mestre de operar esquema, esquema aqui e mestre de nomeação de domínio. Ok. Se você perder esse servidor, o que vai acontecer? Você pode falar agora, logicamente, você vai executar um procedimento falando que esse segundo servidor agora ele é o esquema e ele é o mestre de nomeação de domínio. Consequentemente, o seu ambiente do AD ele não vai parar, tá? Então, a boa prática no ambiente do AD é você ter 2 servidores, no mínimo 2, por questões de segurança e impacto, tá? Se você tem um ambiente muito crítico, é importante você ter aí 2 servidores, não esqueça disso, beleza? Bom, o que nós aprendemos? Nós aprendemos os que são os mestres de operações e quais as suas funções, ok? Então espero que você tenha entendido isso aqui. Eu vou mostrar na próxima aula como você pode identificar os mestres de operações, tá bom? Então te vejo na próxima aula. Um grande abraço, até mais, valeu! Agradeço por ter assistido o vídeo até o final e lembrando sempre que todas as videoaulas, todas as lições sobre o Windows Server estão disponíveis na playlist que pode ser acessada através deste endereço aqui. Clicando aqui você vai ter acesso a centenas de vídeos desde o vídeo número 1. Lembro também que essa aula é uma aula de demonstração da nossa universidade do Windows Server e do Active Directory. É um curso com acesso vitalício, atualizações permanentes, já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos. Mesmo que você não saiba nada de Windows Server, esse curso foi feito para você, pois vai desde os fundamentos teóricos, instalação, configuração, administração, tem aulas do Server 2012, 2016, 2019 e quando lançarem novas versões a gente vai desenvolver aulas e colocar lá dentro. Toda semana tem aula nova, tá? Existem milhares de vagas, gente, milhares de vagas em aberto no mercado de trabalho para profissionais que dominam o Windows Server e o Active Directory. Faltam profissionais nessa área. E o curso que pode levar você do zero ao profissional por um preço muito em conta, que você pode acessar através desse endereço aqui, é essa nossa universidade do Windows Server e do Active Directory. Tá legal? Dá uma olhadinha lá, somos em 4 autores, sempre desenvolvendo novos conteúdos e colocando lá dentro. E se você tiver um tempinho para me dar uma ajuda aqui no canal, não esqueça de clicar no inscrever-se para se inscrever aí no canal. Se tiver dúvidas, sugestões, críticas, comentários, achou um erro no vídeo, quer relatar, quer elogiar, quer criticar, usa por gentileza o campo comentários que está abaixo do vídeo. Pode demorar um pouquinho, que são centenas de comentários todos os dias, mas eu respondo todos pessoalmente. E me ajude a divulgar essa série de vídeos de demonstração do Windows Server, compartilhando o endereço do vídeo, o endereço da playlist através das redes sociais. Quanto mais compartilhamento, mais acesso, mais lições gratuitas eu trago aqui para vocês. Valeu e agradeço pelo teu tempo e pela tua atenção e até a nossa próxima lição.